Pronto, agora a gente vai tentar resolver a terceira questão, né? Que é calcule, né, o limite de log de cosseno de x na base 2, quando x tende a zero. A gente vai calcular isso aqui agora. Então vamos lá, é o limite de cosseno de x, é o limite de logaritmo de cosseno de x na base 2, né? Quando x tende a zero. Então vamos lá. O limite de log, né? Log cosseno de x na base 2 quando x tende para zero. Como é que a gente vai desenvolver isso aqui? Como é que a gente vai entender o que seria o cosseno? Quando o cosseno está tendendo a um valor próximo de zero, ele vai para quando, né? Deixa eu ver uma imagem aqui. A gente pode até usar o GeoGebra, né? Mas primeiro vamos... Deixa eu ver se eu tenho alguma figura geométrica aqui. Pera aí. Deixa eu usar aqui uma circunferência, né? Deixa eu ver uma circunferência. Acho que isso aqui seria uma... Vou colocar aqui. O que é o cosseno? Vamos dividir essa circunferência em 4 quadrantes, né? Eu tenho que aqui seria o eixo. Deixa eu colocar uma seta assim, né? Peraí, deixa eu só apagar aqui. Aqui seria o eixo que vai me dar a medida dos cossenos, né? E aqui seria o eixo que vai me dar a medida do seno. Cosseno de x aqui. E aqui seria o seno de x. Então o cosseno seria deitado, né? Daqui. E o cosseno seria aqui, ó, seria a projeção. Vamos supor, eu tenho um ponto aqui na circunferência. A medida aqui, tem essa medida aqui que é o raio, que pode ser igual a 1. Tem um valor 1 unitário. A projeção desse ponto nesse eixo aqui vai me dar a medida do cosseno. Deixa eu fazer aqui em vermelho aqui. Vai até aqui. Até aqui. A projeção desse ponto nesse eixo aqui, nesse eixo vai me dar a medida do seno. Vou colocar em verde, por exemplo. Aqui vai me dar a medida do seno. Então, o ângulo aqui, que vai ser o cosseno, vai ser o ângulo aqui de alfa em radianos, por exemplo. Ele vai me dar essa medida aqui. Aqui seria o arco, né? O arco desse ponto, do ponto, vamos supor, ponto C ao ponto B. E aqui é o ponto A. Podia ser a origem também. Cosseno seria a medida do cateto adjacente à hipotenusa, né? Cosseno é a medida do cateto adjacente do ponto A. Vamos colocar assim, vamos colocar até aqui, peraí, é do ponto, deixa eu diminuir aqui, vou chamar isso aqui de ponto O,
do ponto O. Vamos apagar aqui. Vamos chamar isso aqui de A, então. A. E esse aqui de B. Esse aqui vai andar, né? Esse ponto aqui vai andar para lá e para cá, né? Para lá ou para cá. De O, esse OB ele alonga e encurta, né? Conforme o ponto vai andando aqui na circunferência. Ele vai simplesmente fazer a projeção, a sombra desse ponto, né? Daqui até aqui, ou do raio, né? Seria a sombra do raio até esse ponto, seria a sombra, vamos supor, que vai andando, ele vai andando, então isso aqui vai encurtando, ó, vai encurtando, curtando, de acordo com quando eu vou andando eu vou movimentando o raio na circunferência, no sentido anti-horário, por exemplo. Aqui seria o sentido anti-horário. Então o cosseno de x, cosseno desse ângulo, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é igual a 1, né? A hipotenusa. E a hipotenusa é igual a 1. Se eu colocar ela como 1, né? O valor de 1 é igual a só o cateto adjacente. Ele vai me dar só a projeção do cateto adjacente. A mesma coisa com o seno. O que é o seno? O seno do ângulo de alfa seria cateto oposto, né, que é esse lado aqui, o cateto oposto ao ângulo. Ó, cateto adjacente é o que está ao lado do ângulo, é o que está embaixo, ó, é o que está ao lado do ângulo. E cateto oposto é o que está oposto ao ângulo. Então é cateto oposto sobre a hipotenusa. Que é igual cateto oposto sobre 1, né? Que na realidade é só o cateto oposto. Conforme eu vou andando com o ponto na circunferência, ele vai me dando a sombra do raio aqui, ó, também, né? Ele vai aumentando até chegar aqui, deu 1. Ele vai andando aqui, vai diminuindo, entendeu? O seno ele vai estar andando para cá ou para lá, né? Alongando e encurtando. Então vamos primeiro vamos fazer isso lá no GeoGebra, né? Deixa eu só aumentar aqui. Então, o cosseno seria a projeção do raio, né? No eixo, vamos supor, no eixo X, e o seno seria a projeção do raio no eixo Y, por exemplo. Então, vamos usar o GeoGebra para a gente visualizar isso. Vamos desenhar uma circunferência no programa GeoGebra. GeoGebra. GeoGebra já tem aqui. Vamos usar o GeoGebra clássico. Primeiro eu vou configurar o GeoGebra para radianos, né? Porque o default dele, o padrão, é em graus. Então eu venho aqui, eu vou em exibir, já está marcado janela de álgebra. Agora eu vou aqui, né?
esse botão aqui, eu vou nessa engrenagem, eu vou aqui embaixo, aqui, unidade, medida ou ângulo, eu vou colocar em radianos, né? Eu vou criar uma circunferência, vamos colocar aqui um ponto igual a 1, vou colocar uma circunferência igual a 1. Deixa eu tentar aproximar aqui. O B está definido, né, como o raio de A até B vai dar 1, né, está definido como 1. Deixa eu colocar essa circunferência como... Não, está tudo certo aqui. Vamos criar um ponto para andar na circunferência. Um ponto aqui, que seria o C. Vamos criar uma perpendicular desse ponto ao eixo, que seria o eixo do X. Até aqui. Pronto. Vamos criar uma interseção, né? Um ponto aqui que vai ficar na interseção com essa reta e com o eixo X. Vamos criar um ponto aqui. Pronto. E vamos criar uma reta, né? Um raio, no caso aqui, uma reta para servir de raio, né? Aqui, isso aqui vai ser o raio. Deixa eu jogar para cá. Deixa eu tirar o rótulo, o ponto D, vamos criar um segmento aqui de A que vai até D, pronto. Isso aqui vai já me identificar o comprimento do cosseno. Deixa eu só retirar aqui o rótulo. Deixa eu ver, esse aqui seria o segmento H, né? Seria o segmento H. Deixa eu só tirar aqui. Vamos colocar o rótulo aqui então, só para a gente identificar que esse aqui é o segmento que vai me servir de cosseno. Porque ele vai andar, ó. Só vou trocar de cor. Deixa eu aumentar a espessura desse segmento aqui. Deixa eu botar uma espessura 8. Vou mudar de cor, botar vermelho, né? Aqui ele vai andar, ele vai encurtar, né? Conforme eu vou andando com o ponto C na circunferência, que ele vai me dando um encurtamento e um alongamento. Seria como se fosse a sombra, né, do raio na direção vertical. A projeção, né? Seria uma projeção, uma sombra. Então, conforme eu vou andando lá, o H vai tendo um determinado valor, que seria um valor do cosseno, né, dessa região. Se eu for me aproximar aqui, ó, o valor aqui me deu um segmento 1, né, que é igual ao raio. Agora vamos medir o ângulo que vai desse segmento H até o raio, né? Vamos medir aqui o ângulo. Vamos colocar aqui ângulo, pronto. Aqui me deu a medida em radianos. Esse aqui seria o cosseno. No caso, seria cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, conforme eu vou andando, ó, até de C até esse arco aqui de C até B, o ponto B, você vê que está se aproximando, ó, o segmento de D até B, ele está aumentando. Então, conforme eu vou diminuindo o ângulo em radianos, né, que está lá 0,22, 0, 0, 0, vamos aumentar as casas decimais aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem para aumentar casas decimais. Vamos colocar 5 casas decimais. Pronto. Olha lá, conforme eu vou aumentando, vou diminuindo, né? Na verdade, eu vou diminuindo o ângulo em radianos para 0,
que está acontecendo com o segmento H? Ele está indo para 0.99999, está quase atingindo 1. 0, atingiu 1. Quando ele tocou aqui, quando ele atingiu no limite de aproximadamente 0, né? Vamos supor 0.0000, ele chegou na medida do raio, que é 1, aqui. Agora, se eu afastar, né, o que vai acontecer com o cosseno? Ele vai encurtar. Ó, conforme eu vou afastando, ponto C de B, o meu cosseno, conforme eu vou aumentando o cosseno, o ângulo, né, em radianos, eu vou diminuindo, eu vou encurtando o cosseno. Se eu passar para o outro lado, ele vai ficar negativo, né? Seria um cosseno negativo em relação ao eixo. Aqui seria o lado positivo e aqui negativo. Aqui vai o comprimento, né, do meu segmento. AD vai aumentando, mas no sentido contrário. Olha lá. Conforme eu vou aumentando o ângulo, né, também, vamos supor para pi radianos, no caso, né, que vai dar aqui vai dar 3, né, aqui porque ele está fazendo, ele está somando aqui, né, na verdade está usando todo esse ângulo aqui, mas é para ser pi radianos. Então o que acontece aqui? Se eu aproximar de 0 no caso, foi o que aconteceu lá, x tendendo a 0, então o cosseno vai ser igual a 1. Então o limite de logaritmo de cosseno de x, né, vai ser na base 2, quando x tende a 0, então vamos lá, logaritmo de cosseno, eu vou substituir, né, eu posso fazer substituição, 0 na base 2. Então eu sei que se eu aproximar o C aqui, ó, em radianos ele está caindo aqui, está caindo para 0, se aproximando de 0, eu vou ter um cosseno, um segmento aproximadamente, né, igual a 1. Então quer dizer que logaritmo, isso aqui vai me dar 1, né? Isso aqui vai me dar 1. Então logaritmo de 1 na base 2 vai ser igual a alguma coisa, vou chamar de A, por exemplo. Então eu passo esse 2 para cá e elevo o A ele, né? Então vai ficar 2 elevado a A é igual a 1. Eu sei que qualquer número, qualquer coisa elevado a 0, vamos supor, se eu tenho 2 elevado a 0, vai ser 1. 3 elevado a 0 é igual a 1. 100 elevado a 0 é igual a 1. Então qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Por quê? Vamos supor, eu tenho 2 dividido por 2. Isso aqui vai me dar, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 elevado a 1, 2 elevado a 1. Então vai ser 1 menos 1. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Vai ser 2 elevado, quer dizer, 1 menos 1, 0. Se eu tenho, por exemplo, qualquer coisa, vamos supor, m elevado a 0, vai ser sempre igual assim, ó, a m sobre m. Por quê? Porque vai ser, eu mantenho a base, aqui seria m elevado a 1 e m elevado a 1. Então eu mantenho a base e subtraio os expoentes, vai ser 1 menos 1, que vai ser igual a m, vai ser 1 menos 1, 0. Então aqui eu posso concluir que 2 elevado a
Pode ser 2 elevado a 0, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, eu mantenho a base, né? Igualo os expoentes. Então, quer dizer que A é igual a 0. Essa é a resposta. Vamos tentar ver o limite, né, pelo GeoGebra. Vamos criar o limite. A função f de x é igual a logaritmo, logaritmo, deixa eu colocar aqui 2. Logaritmo de 2 cosseno de x é dessa função. Então vamos criar a função aqui, ó. Aqui deu logaritmo de cosseno de x na base 2, né? E vamos criar o limite. Limite da função x e vamos tendendo a 0, né? Quando x tende a 0. Então ele me deu um valor de 0 aqui embaixo. A resposta é 0.